Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em discussão e aprovação, a ata da sessão anterior. Está fora. Aprovada. Proposição. Expediente não temos. Proposição. Boas-vindas ao desembargador Glauber, que mais uma vez se faz presente em nosso grupo, participando de nossos trabalhos hoje e participará também amanhã. Desembargador Glauber, seja bem-vindo. E Vossa Excelência tem a palavra para as proposições. Dado Ivanei, somente agradecer mais uma vez a convocação e as palavras de Vossa Excelência, dizer da minha satisfação em mais uma vez compor aqui a Corte e nenhuma proposição a fazer, senhor presidente. Doutor Glauber. Eu acompanho Vossa Excelência, boa tarde para a Corte, acompanho Vossa Excelência, saudando o eminente desembargador Glauber Rego. Sempre muito bem-vindo à casa. Doutora Berenice. Também, boa tarde e boa semana para todos. E me associo às congratulações e às boas-vindas ao doutor Glauber. Tá. O PJ, doutor André. Da mesma forma, presidente, me associo e desejando boas-vindas ao desembargador Glauber. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, também as boas-vindas e registrar a satisfação de ter o desembargador Glauber Rego aqui conosco, compondo essa bancada mais uma vez. Doutor Vladimir. De igual modo, senhor presidente, é apenas me somar aos que não só aprovaram, como também desejaram boas-vindas ao desembargador Glauber nessa sua estada aqui por esses 2 dias conosco. Vou registrar aqui um voto de pesar pelo falecimento da mãe de doutor Luiz Antônio, juiz eleitoral lá em Caicó, que ocorreu, acho que, sexta-feira. Por aí. Quinta ou sexta-feira? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Aprovada, então, a proposição. Sem mais propostas, vamos ao julgamento. Estamos aqui com dificuldade de acesso ao sistema que nos informa, mas nós temos um processo inicial na pauta que é o 510-46, de Alto do Rodrigues, da relatoria do Dr. Francisco Glauber. Está anotado como uma questão de ordem. Dr. Glauber, pode Obrigado, senhor presidente. seguir. Na sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2017, este tribunal deu parcial provimento a recurso eleitoral interposto pela coligação Alto do Rodrigues, seguindo em frente, para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar os recorridos Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, Eider de Assis Medeiros, Francisco de Assis Fernandes de Medeiros e Olegário Rodrigues Correia Neto, a pena de inelegibilidade por 8 anos subsequentes às eleições de 2016, nos termos do artigo 22, inciso 14 da LC 6490, ante o reconhecimento da prática de abuso de poder midiático. Os recorridos interpuseram embarque de declaração contra o acordo desta Corte, os quais foram desprovidos na sessão ordinária de 19 de outubro. Em certidão de folha 565, foi atestado o trânsito em julgado do acordo no dia 10 de 11 de 2017. Agora, em petição de folhas 576 e 579, os recorridos pleiteiam a nulidade absoluta do julgamento dos embargos declaratórios pelo Tribunal. Em prol dessa sua pretensão, aduzem que o julgamento dos embargos não teria observado o rito imposto pelo Código de Processo Civil, afirmando que, embora requerido efeito infringente aos embargos, não houve a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões nos termos do artigo 1023, parágrafo 2º do CPC, levando ao julgamento dos embargos sem prévia publicação de pauta e impedindo os embargantes de participarem da votação, em evidente cesseamento de defesa. Trago o pedido de apreciação da Corte, é o que importa relatar, senhor presidente. Senhor presidente, a ação rescisória no âmbito da Justiça Eleitoral está prevista no artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral, e prevê o cabimento da ação rescisória para os casos de inelegibilidade junto ao TSE. Eu peço vênias para deixar de transcrever, de ler o artigo 22,
E sigo fundamentando. Transitada em julgado a decisão proferida pela Justiça Eleitoral, a ação rescisória somente é cabível contra as decisões definitivas proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral em caso de inelegibilidade, conforme entendimento pacificado na jurisprudência daquele tribunal. E aí eu trago os precedentes daquela corte, a ação rescisória 6.5767, da relatoria do ministro Admar Gonzaga, agora publicada em 14 de fevereiro de 2017, bem como a ação rescisória 53561, de 15 de 12 de 2016, relator do ministro Henrique Neves. Por outro lado, avanço no voto e destaco que, de acordo com o artigo 1023 do CPC, parágrafo 2º, nos embargos de declaração, o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Da leitura desse preceito, infere-se que somente haverá necessidade de intimação da parte embargada em caso de eventual acolhimento dos embargos com modificação da decisão embargada, o que se dá em resguardo ao direito do embargado e não em favor do embargante. Assim, não sendo acolhidos os embargos e não havendo modificação da decisão embargada, desnecessária a intimação da parte embargada para contrarrazoar os embargos. Essa exegese que se extrai, sem maiores dificuldades, do artigo 277 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Destaco aqui o artigo 282 sobre a necessidade de manutenção do ato desde que a parte não comprove o prejuízo. Invoco aqui, doutor Vladimir perguntou a pronúncia, eu não sei, doutor Vladimir, eu vou arriscar aqui no meu francês, o dispositivo em exame positivo denominado princípio passe de nullité sans grief, que estabelece não haver nulidade sem demonstração de prejuízo pela parte que a suscitar. Pois bem, ainda ao caso concreto, eu estou lendo lentamente, porque sei que alguns colegas estão com dificuldade no computador, né? O pedido aqui analisado, a título de questão de ordem, não tem qualquer cabimento. Primeiro, porque se apresentou sem forma ou figura de juízo por meio de petição avulsa. Não se autodenomina recurso ou impugnação autônoma do acordo, como exemplo, ação rescisória. Simplesmente foi protocolada para provocar uma decisão judicial que, claramente, já se antevia como reconhecedora de seu inoportunismo. Segundo, porque foi apresentado muito após o trânsito em julgado. O feito restou definitivamente decidido por esta Corte em acórdão que disproveu os embargos de declaração. Isso porque não houve interposição de recurso especial junto ao TSE, de sorte que o trânsito em julgado deu-se em 7 de novembro de 2017, conforme certificado da folha 565, tornando definitiva a condenação proferida por esta Corte. Terceiro, porque estando o processo decidido por acordo com o trânsito em julgado, a condenação proferida pelo tribunal não é mais passível de impugnação, nem mesmo por meio de ação rescisória, como vista adequada somente quanto a acordos do TSE. De fato, a única hipótese de cabimento da ação rescisória no âmbito eleitoral é contra a decisão definitiva proferida pelo TSE em caso de inelegibilidade, o que, por óbvio, não corresponde à situação concreta destes atos. Quarto, ainda que assim não fosse, a alegada nulidade do acordo do tribunal, por suposta afronta ao rito do CPC, especificamente quanto à ausência de intimação, não resta verificada. Ao analisar os argumentos trazidos pelos embargantes, trazidos nos embargos de declaração, esse relator não vislumbrou alegações aptas à modificação, razão pelo qual os embargos foram desprovidos. A determinação de intimação, digo eu, visaria assegurar o direito da embargada e não do embargante, de modo que a nulidade suscitada aproveitaria somente aquela e não os embargantes. Não há evidência, portanto, do prejuízo nos moldes do artigo 277 e 282, parágrafo 1º do CPC. Em verdade, tendo deixado de manejar recurso à instância especial, os recorridos pretendem, somente agora, após operado o trânsito em julgado, suscitar nulidade processual nos autos, numa tentativa de retomar o trâmite processual e tentar reverter a condenação contra si verificada, o que não se mostra possível. Por outro lado, destaca o artigo 80, inciso 6 do CPC, o enquadramento na litigância de má-fé da parte que provocar incidente manifestamente infundado. Em assim se dando, de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. E aqui eu trago a jurisprudência do TSE, o RESP 6777, ministro Admar Gonzaga, num processo publicado agora em dezembro de 2017, também o 2178, do ministro Henrique Neves da Silva, num julgado publicado em dezembro de 2015, e um recurso eleitoral desta Corte, da juíza Lena Rocha, de 13 de 12 de 2010. No mesmo sentido, eu transcrevo, eu peço permissão ao colegiado para não ler, do juiz
Jailson Leandro, em 19 de setembro de 2012. O preceito, senhor presidente, calha a fiveleta na postura dos peticionantes. Há de se observar que não restou atribuído valor à causa, por se tratar de feito tipicamente eleitoral, de onde a multa deve ser fixada nos termos do parágrafo 2º do artigo 81 do CPC. Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Considerando também que a provocação deste incidente, manifestamente fundada, não trouxe maior prejuízo à tramitação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade como critérios usuais na combinação de sanções, tendo-se em mente, no caso, a suficiência e adequação apenas da sanção de multa, relevando-se a indenização por prejuízo que a parte adversa tenha sofrido, honorários e despesas, de sorte que, observando tudo isso, senhor presidente, eu reconheço a má-fé e aplico multa no importe de 5 salários mínimos a ser suportada solidariamente pelos peticionantes. Daí porque o voto é no sentido de rejeitar o pedido, condenar os recorridos solidariamente ao pagamento de multa de 5 salários mínimos por litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inciso 6 do CPC, é como voto. De acordo com o voto do relator. Com o relator. Com o O próprio relator artigo também. 1023 do CPC já diz que se não for causa de modificação do julgado, não é obrigatória a intimação da parte embargada. Com o relator. Por se tratar de uma questão de ordem, não é, na matéria, o presidente também vota e eu voto conforme o voto do relator. E sobretudo, senhor presidente, porque assim, o caso é que a eventual nulidade, como bem destacou o relator, não aproveitaria o alegante, embargante. O embargante. Se essa nulidade tivesse sido afirmada pelo embargado... O prejuízo seria da outra parte. Então, Não assim, dele. isso Foi daí o motivo reforça pelo qual esse não caráter. intimei. Desculpe, doutor Vladimir. Foi o motivo pelo qual não intimei outra parte, né? Ainda que a gente pudesse dizer que o fato de só após o julgamento seria possível saber se haveria ou não efeitos infringentes no julgamento dos embargos, mas essa alegação só caberia, no caso, ao embargado e nunca ao embargante. Né? Ou se fosse antes do julgamento. Ou se fosse antes do julgamento, claro. Perfeito. Então, proclamado, rejeitada a questão de ordem, a unanimidade, conforme o voto do relator. Na continuação, ainda com o doutor Francisco Glauber, o recurso eleitoral 108 de Acari, que tem como recorrente Itan Lobo de Medeiros. Se trata de prestação de contas. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Itan Lobo de Medeiros em face de sentença proferida pelo juiz da 22ª zona eleitoral que desaprovou as contas de campanha do recorrente alusivas ao cargo de vereador do município de Cruzeta por entender caracterizada irregularidade na cessão de veículo ante a ausência de comprovação da propriedade em nome do doador. Em suas razões, o recorrente aduz que o veículo cedido é de propriedade do doador, conforme demonstrado por documentos existentes nos autos, a doação questionada não incorre em nenhuma das fontes vedadas previstas no artigo 25 da Resolução TSE 23463, a cessão do veículo fora demonstrada por recibo eleitoral juntado aos autos. Pede, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença e aprovação das contas sem ressalvas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que, embora haja documentação demonstrando a propriedade do bem cedido em nome do doador, não for apresentado o termo de cessão do veículo. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado, pode votar. Senhor presidente, eu tenho rápidas linhas aqui, o voto está disponibilizado sobre a necessidade da comprovação de doações estimadas em dinheiro, e a Corte já conhece melhor do que eu a lei e o entendimento desta casa, e vou direto para o caso concreto. Da análise da sentença recorrida, infere-se que a falha que ensejou a desaprovação das contas de campanha em primeiro grau, contra a qual se insurge o recorrente, foi a ausência de comprovação da propriedade do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex 2011, placa EVP 6266, cedido por Ismael J. Pinheiro de Medeiros, em contrariedade ao artigo 19 da Resolução TSE 23463/2015. Cumpre destacar que a ausência do termo de cessão do veículo, mencionado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não serviu de fundamento para a desaprovação das contas, centrando-se a fundamentação unicamente na ausência de demonstração da propriedade do veículo cedido. Desse modo, a falta do recurso interposto pelo órgão ministerial tem o que a matéria não restou devolvida a esta Corte, o que impede sua apreciação nessa instância recursal. Passando, então, a análise da resignação recursal e da falha que ensejou a reprovação das contas, ou seja, a não comprovação da propriedade do veículo cedido, entendo que o recurso merece provimento.
Após intimado para manifestação acerca da irregularidade detectada, o candidato peticionou afirmando que o doador Ismael J. Pinheiro de Medeiros é proprietário do veículo já referido, consoante demonstram documentos inclusos, isto a folha 32 dos autos. Embora tenha afirmado estar demonstrada a propriedade do veículo, o candidato limitou-se a apresentar o recibo eleitoral de número RN final 2E, que está acostado à folha 35, com inconsistência na descrição do bem-cedido, Fiat Siena já apontado, em que aparece um aparente erro de digitação, posto que a placa foi registrada corretamente. Apesar do candidato não ter trazido documentação apta à comprovação da propriedade do bem-cedido, há nos autos extrato de consulta à rede Infoseg, trazida pelo membro do Ministério Público em atuação no primeiro grau, por meio da qual se infere que o veículo objeto da cessão está registrado no CPF do doador, o que sanou a omissão inicialmente verificada. Nessa perspectiva, comprovada nos autos a propriedade de veículo cedido, do veículo cedido e afastada a única irregularidade reconhecida na sentença, a aprovação das contas de campanha do candidato é medida que se impõe. Dessa forma, senhor presidente, em consonância parcial com o parecer da PRE, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas de campanha do recorrente. É o voto. Todos de acordo com o voto? Com o relator, senhor presidente. Aprovado à unanimidade, conforme o voto do relator. Temos ainda o recurso 258/75, da 40ª Zona Eleitoral Natal, relatora desembargadora Berenice Capuchu. Recorrente Oliveira Pedro Barbosa, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutora Berenice. Obrigada. Então, trata-se de recurso eleitoral interposto por Oliveira Pedro Barbosa, em face de decisão proferida pelo Juízo Eleitoral da 4ª Zona, que desaprovou a prestação de contas referente à sua campanha eleitoral ao cargo de vereador do município de Natal, nas eleições municipais de 2016. A prestação de contas do candidato recorrente foi desaprovada em virtude da não apresentação de documentos para fins de comprovação do recebimento de doação estimável de serviço de assessoria jurídica pagos por agremiação partidária com recursos do fundo partidário, além de ter declarado o recebimento de recursos de candidato sem que o doador tenha informado a suposta doação em sua prestação de contas, bem como a existência de informação em prestação de conta de outros candidatos acerca das doações realizadas ao candidato recorrente, mas que não foram registradas na prestação de contas sob exame, revelando possível omissão de receitas. O órgão técnico, ao analisar a prestação de contas, verificou as referidas irregularidades e pugnou pela intimação do candidato para apresentação de documentos e retificação da prestação de contas com o fim de serem sanados os vícios apontados no relatório preliminar. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte permaneceu silente. O juiz eleitoral, atendendo a um pleito ministerial, converteu o feito para o rito ordinário nos termos do artigo 62 da Resolução 23.463 do TSE e determinou novamente a intimação do candidato para se manifestar acerca das irregularidades evidenciadas no exame técnico. No entanto, mais uma vez, a parte não atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral. Após parecer técnico e manifestação ministerial, opinando pela desaprovação das contas, o órgão julgador de primeira instância sentenciou no mesmo sentido, em face das irregularidades já destacadas. O candidato agora recorre invocando a incidência do artigo 30, parágrafo 2º, a linha A, da Lei 9.504, de 97, onde prescreve que erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometem o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. Defende que o candidato faria jus ao sistema de prestação de contas simplificada, que afastaria o excesso de rigor formal do processo de prestação de contas,
pugnando pela aprovação das mesmas. As contas razões apresentadas, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Tem discussão? Aprovado, pode votar. Então, conforme já relatado, as contas de campanhas foram desaprovadas em virtude da ausência de comprovação da doação estimável recebida de agremiação partidária consistente na doação de serviço de assessoria jurídica pago com recursos do fundo partidário no montante de R$ 339, além de terem sido identificadas inconsistências no cruzamento das informações prestadas por outros candidatos, prestadores de contas, com os dados constantes na prestação de contas sob análise, revelando inclusive possível omissão de receitas. De início, cumpre registrar que é plenamente possível a realização de doação estimável, tanto de partido político para candidato, quanto de candidato para candidato, mesmo que não seja produto de suas atividades econômicas, conforme disciplina o artigo 19, parágrafo 2º da Resolução 23.463 de 2015 do TSE. Por outro lado, também não se vislumbra nenhum vício na atitude do órgão partidário em se utilizar dos recursos do fundo partidário para pagamento de despesas relacionadas às campanhas eleitorais de candidatos, podendo inclusive fazê-lo com relação a mais de uma candidatura, devendo ser registrado o valor individualizado despendido para cada uma delas, mediante o rateio do valor total entre as candidaturas beneficiadas. Esses gastos efetuados por partidos políticos e candidatos em benefício de outros candidatos são considerados doações estimáveis em dinheiro, que devem figurar nas prestações de contas a fim de possibilitar o exercício da ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral. No que diz respeito à primeira irregularidade evidenciada pelo órgão técnico, que é a comprovação da doação estimável recebida de agremiação partidária no valor de R$ 339, em que pesem as razões invocadas pelo recorrente, não merece reforma a conclusão exarada na sentença recorrida quanto à necessidade da juntada de documentos aptos a comprovar a regularidade daquela receita estimável, especialmente a cópia do recibo eleitoral firmado pelo doador e pelo donatário, bem como do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre a agremiação partidária doadora e o advogado ou escritório prestador do serviço, a fim de conferir uma maior transparência ao aludido gasto de campanha realizado mediante o emprego de recursos do fundo partidário. A referida documentação se afigura ainda mais necessária quando se constata que a prestação de contas do órgão partidário indicado como doador se apresenta totalmente zerada, sem qualquer informação quanto ao recebimento de recursos do fundo partidário, nem tampouco sobre o possível gasto com serviços jurídicos disponibilizados à candidatura do recorrente, conforme se pode consultar no sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas no site do TSE. Deste modo, declarado o recebimento de doação estimável em dinheiro recebida de partido político, é perfeitamente legítimo e recomendado que a Justiça Eleitoral requeira a apresentação dos documentos que comprovem o recebimento daquela receita, consoante permitido pelo artigo 48, parágrafo único, inciso 2, da referida resolução de prestação de contas, especialmente quando a agremiação partidária indicada como doadora não declara aquele gasto na sua prestação de contas. Por outro lado, o órgão técnico também detectou que o candidato recorrente declarou o recebimento de recursos estimáveis doados por outro candidato, sem que o doador tenha informado a suposta doação em sua prestação de contas, bem como a existência de informação na prestação de contas de outros candidatos e partido acerca de doações utilizadas ao recorrente sem que elas tenham sido registradas na prestação de contas sob exame, revelando possível omissão de receitas. E para uma melhor análise, eu trago o quadro
onde demonstra os doadores a campanha do recorrido. E analisando os dados constantes nestas duas planilhas, observa-se que, na verdade, não há omissão de receitas e despesas na presente prestação de contas, mas sim possíveis erros materiais quanto à consignação das datas e valores, quando confrontados com as declarações prestadas pelos outros prestadores de contas, candidatos e partidos. Contudo, a omissão do candidato recorrente em prestar os devidos esclarecimentos e proceder à retificação de sua prestação de contas, não elucidando as inconsistências reveladas nos autos, compromete a fidedignidade e correção dos dados apresentados, justificando a rejeição das contas. Conforme já fora destacado, a Justiça Eleitoral pode e deve exigir outros elementos para fins de comprovação da movimentação de receitas e despesas realizadas durante a campanha eleitoral, mesmo no que diz respeito a bens e serviços estimáveis em dinheiro. A Justiça Eleitoral pode exigir a apresentação de recibos eleitorais, contratos de prestação de serviço, notas fiscais e outros documentos que comprovem o recebimento de receitas e a realização dos gastos efetuados em benefício de determinada candidatura, possibilitando-se, inclusive, a averiguação quanto ao rateio do valor total contratado junto ao fornecedor e a correta individualização das candidaturas beneficiadas nos casos de doações de materiais e serviços efetuadas por candidatos para mais de uma candidatura. Cumpre salientar ainda que, conforme relatado, o juiz eleitoral sentenciante, com fundamento no artigo 62 da resolução referida, converteu o feito para o rito ordinário e oportunizou ao candidato a apresentação dos referidos documentos, bem como na prestação de contas retificadora. Porém, o prestador das contas foi omisso, não atendendo aos chamados da Justiça Eleitoral, demonstrando total desinteresse na colaboração com a fiscalização e esclarecer as irregularidades apontadas. Portanto, a existência de inconsistências nos dados apresentados, associada à falta de esclarecimentos e da documentação solicitada pela Justiça Eleitoral, comprometem a regularidade, transparência e confiabilidade das contas sob exame. E, neste sentido, senhor presidente, eu trago alguns julgados precedentes desta Corte e, por fim, eu digo, cumpre registrar que, apesar dos valores tidos por irregulares serem pequenos em termos absolutos, que formam o total de R$ 799,16, eles representam, em conjunto, mais de 79% do total das receitas recebidas em campanha, que foi no valor de R$ 999,16. De sorte que esse elevado percentual, associado à desídia do candidato em atender aos chamados da Justiça Eleitoral, não permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha de Oliveira Pedro Barbosa, alusivas à sua candidatura ao cargo de vereador do município de Natal, nessas eleições municipais de 2016. É o voto, senhor presidente. De acordo com o voto... Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora. Aprovado à unanimidade, conforme o voto da relatora. Temos um processo no PJE que propõe a resolução sobre a ampliação das classes processuais no PJE. É um estudo feito pelo Dr. Vladimir e sua equipe, a comissão do processo judicial eletrônico. O Dr. Vladimir é quem propõe essa minuta de resolução
que é apresentada agora para aprovação na Corte. E nós temos, até o momento, algumas classes admitidas no PJE. A resolução propõe ampliar essas classes, considerando apenas o segundo grau. Naturalmente, o primeiro grau ainda não está em condição de passar a trabalhar com o PJE nas classes processuais da Justiça Eleitoral. Assim, os recursos que chegarem ao tribunal oriundos das zonas eleitorais, naturalmente, virão em processo físico, porque no primeiro grau ainda não teremos o PJE. E a proposta de resolução sugere que apenas os recursos que vierem em processo eletrônico, mas ainda não temos no primeiro grau o processo eletrônico, então o processo chegará aqui em meio físico e assim será processado. Como parece-me que o PJE está acessível a todos, a minuta de resolução está à disposição no programa e a procuradora ficou interessada, fiquei aqui curioso, doutora Cibele, porque Vossa Excelência se pronunciará, mas no vazio, que todos nós iremos registrar o voto eletronicamente. Vossa Excelência não pode registrar o parecer eletronicamente, então ficará apenas consignado na ata da sessão o parecer de Vossa Excelência sobre a aprovação da resolução. Vossa Excelência, a minuto. Senhor presidente, senhores juízes, o Ministério Público vê com muita preocupação a inserção da obrigatoriedade de ações de impugnação de registro de candidatura via PJE. O PJE no TRE tem demonstrado algumas dificuldades, ao menos no que se refere à Procuradoria da República, Procuradoria Regional Eleitoral. Atualmente eu me encontro sem token, porque o certificado perdeu de alguma forma sua efetividade. E as ações de impugnação de registro de candidatura, eu vejo que aqui no artigo 1º, inciso 7, os registros de candidatura irão obrigatoriamente na segunda instância ser feitos pelo PJE. Eu queria que fosse esclarecido se as ações impugnando esses registros também terão que ser via PJE, porque a Procuradoria da República, nesse tipo de eleição, a regional eleitoral, vai ficar sobrecarregada, tendo que impugnar o que já é difícil no meio físico, que dirá ainda utilizando-se do sistema. E outra dúvida que o Ministério Público Federal tem é com relação também às ações penais, pela experiência com o PJE na Justiça Federal. O PJE funciona muito bem para inserção de peças sem anexos, mas quando a ação penal é inserida, tendo que haver a inserção de novos inquéritos policiais físicos, normalmente há problemas nessa inserção. Então, eu vejo aqui que os inquéritos policiais novos virão a ser inseridos via PJE, mas os antigos terão que ser todos digitalizados, e eu não sei se o sistema do PJE no TRE comporta, como o da Justiça Federal tem apresentado bastante dificuldades para comportar o peso e o tamanho de inquéritos policiais. Então, o Ministério Público não se opõe à aprovação da resolução, sugerindo que sejam excluídas nesse momento, diante dessas dúvidas, o inciso 1º e o inciso 7º, que tratam da ação penal, pelo menos as baseadas em inquéritos policiais físicos, e registro de candidatura, no que se refere às ações de impugnação de registro de candidatura. Apesar das partes protocolarem as ações, né, muitos interessados, mas o Ministério Público faz uma verdadeira força-tarefa na época de impugnação de registro de candidatura, e só com relação aos físicos, a gente mobiliza um número grande de servidores, lembrando que é apenas uma procuradora para todos os julgadores. Então, fica esse pleito de que seja aprovada a resolução, mas postergando-se um pouco a inserção das ações penais e das ações de registro de candidatura. É como oficia o Ministério Público Federal. Na verdade, esse assunto foi debatido no âmbito do Comitê Gestor, e o opinamento do Comitê Gestor é que não deveríamos decepcionar nenhuma classe originária, como as ações penais originárias, os inquéritos, e
foi dito expressamente quanto às impugnações de registro de candidatura. Até porque impugnação de registro de candidatura é um tipo de ação que ela é muito pontual, né? Mas é o que vai tomar nossa pauta no mês de agosto deste ano. E tratar esse processo agora ainda como processo físico faria que a gente, inclusive, perdesse a oportunidade pelos próximos 4 anos de tramitar impugnações a registro de candidatura e registro de candidaturas pelo PJE. Eu reconheço o pleito da Procuradoria, eu reconheço as dificuldades, o PJE ainda está nessa fase de implantação aqui no 2º grau, temos tido algumas dificuldades, mas essas dificuldades têm conseguido ser superadas pela área técnica do Tribunal Regional Eleitoral. E perder a oportunidade de agora, na eleição geral, em que ela está concentrada no Tribunal Regional Eleitoral, de a gente ter, inclusive, um laboratório sobre o funcionamento do PJE com uma carga de trabalho mais intensa e mais concentrada, a gente comprometeria a expansão do PJE para o 1º grau na eleição de 2020, porque aí a gente vai ter uma eleição com um número de impugnações de registro de candidatura muito mais amplo, muito maior, porque são muito mais registros de candidatura, já que a gente trata dos 167 municípios do Estado, e sem ter tido essa experiência anterior. Então, o que o Comitê Gestor propõe é que tenhamos todas as classes originárias no PJE, para que isso sirva como o laboratório para a implantação do 1º grau, que é uma eleição muito mais difícil, a do 1º grau. E que essas dificuldades técnicas, o nosso registro de candidatura só vai ocorrer a partir de 15 de agosto. Até 15 de agosto os partidos têm o prazo para apresentar o registro de candidaturas, e a partir daí é que tem toda aquela tramitação de edital, de prazo de impugnação, a gente ter esse tempo para aparar os problemas que com certeza vão existir. A informação que o Comitê Gestor tem é que o ambiente de homologação está sendo trabalhado pelo TSE, porque existiam alguns problemas no ambiente de homologação, que é um ambiente de testes do PJE, mas esse ambiente de homologação ele está sendo trabalhado e corrigido os problemas dele, e a gente vai ter a oportunidade de agora, até o mês de agosto, dentro desse ambiente de homologação, fazer esses testes, inclusive com a Procuradoria, e dentro desse ambiente de homologação conseguir superar os problemas que poderiam existir no ambiente efetivo do PJE. Então, a orientação do Comitê Gestor, reconhecendo as dificuldades apontadas pela doutora Cibele, mas é que aprovemos no sentido de tornar obrigatória a tramitação do PJE de todas as classes originárias, porque, não sendo assim, a gente vai perder a oportunidade de aparar todos os problemas que o PJE tem apresentado, e nós estaríamos postergando esse problema para a eleição municipal, que aí seria assim, de muito mais difícil o controle da resolução desses problemas pelo setor técnico do tribunal. Doutor Vladimir, as ações então de impugnação elas correm dentro dos processos de registro. e de investigação, Não, as AGES elas têm classe própria. outra classe, É então outra classe, a AGE não está aqui. A nem AGE é uma AGE. classe própria, ela já está na resolução 05, anterior. A AGE não foi incluída porque ela já está na Já resolução está anterior. incluída, tá. O que foi incluída no caso específico que a doutora Cibele se reportou, foi a ação penal, o inquérito e o registro de candidatura e todos os que decorrem dele, como, por exemplo, a impugnação do No registro de candidatura. PJE da Justiça Estadual, não é admitida a ação penal. Isso. E aqui o processo Aqui nós prevê estamos utilizando o parâmetro da Justiça Federal, como diz a doutora Cibele, que lá a ação penal já está incluída no PJE, no chama processo eletrônico. Só reforçando que tem apresentado alguns problemas com relação à inserção dos inquéritos policiais. Lá na Justiça Estadual, uma das dificuldades, aliás, o fluxo do processo penal não é comportado no PJE, mas estou falando do PJE estadual. lá no estadual. Eu não sei a configuração do PJE aqui, se é a Só uma mesma. informação adicional. Todas essas classes, elas já são de tramitação obrigatória no PJE, no TSE. E o nosso modelo de PJE, porque como eu conversava com Vossa Excelência, o PJE, apesar de ser um sistema que se pretende único, mas ele é diferente para cada ramo do judiciário, né? Ele de único só tem o nome.
o nosso sistema PJE ele é totalmente configurado pelo TSE. E no TSE, todas essas classes já são obrigatórias, ou seja, já existe fluxo para todas essas classes. Então, quanto a esse problema dos fluxos, ele não existirá no âmbito da Justiça Eleitoral, porque o TSE já está tratando desse Então, modo. ele admitirá, inclusive, a juntada de mídias. O nosso sistema PJE ele admite já a juntada de vídeo e de áudio, o sistema PJE da Justiça Eleitoral. Diferentemente do PJE da Justiça Estadual, que ainda não admite vídeo e áudio, só arquivos no formato PDF. O sistema PJE eleitoral já admite mídias de áudio e de vídeo. Senhor presidente, gostaria de pedir a palavra, ouvi atentamente. Eu reconheço a preocupação da doutora Cibele e todo esse processo de passar para o PJE, em maior ou menor medida, nós todos temos sentido, né? É uma mudança difícil, às vezes o sistema não responde na intensidade com que nós queremos, mas me parece que é essencial essa mudança, porque quando a gente não torna o sistema obrigatório, as pessoas não se sentem motivadas a usar, acabam apegadas, de certa forma, ao físico, e o ideal é que ele se virtualize e logo. Porém, eu também reconheço, como bem disse a doutora Cibele, essa necessidade de que o sistema atenda a possibilidade de acesso e que o sistema esteja preparado à medida que se aproxime das eleições, porque realmente, quando o volume de ações chegar, é necessário que o sistema responda à altura, né? Então, uma sugestão que eu faço, talvez isso já esteja sendo feito, eu não sei se tiver, doutor Vladimir que me acompanha, que acompanha isso melhor do que eu, de fazer exames periódicos para saber se o sistema está conseguindo dar vazão e se, quando a gente chegar nas eleições, ele estará dando essa vazão. E uma terceira ponderação que faço é uma solicitação para resolver o problema do token da doutora Cibele, porque, de fato, ela está... ela já fez essa solicitação desde a outra semana, né? Ela está aqui já está há mais de uma semana, e esse processo precisa ser rápido, porque os tokens do pessoal da Procuradoria que forem reforçar o serviço por ocasião do momento oportuno, eles precisam ser habilitados rapidamente e substituídos quando eventualmente extraviados. Só isso, senhor presidente, agradeço. Só uma informação, quanto a esse ambiente de teste, doutor Glauber, como eu informei, esse ambiente de homologação ele está sendo refinado e a ideia é justamente carregá-lo com essa quantidade de ações que se imagina sejam intentadas no período do registro de candidatura, no período de propaganda eleitoral, justamente para tentar simular aquela situação de agosto em diante e ver como o sistema se comporta para, até lá, a gente ter as soluções dos possíveis problemas. Eu vejo possibilidade de solucionar. Aliás, nós teremos que solucionar de uma ou de outra forma. Então, aprovar a resolução com a obrigatoriedade dessas classes parece-me interessante por isso, porque iremos trabalhar para que até agosto esteja funcionando o sistema com todas as classes. No entanto, ao chegarmos em agosto e testarmos e verificarmos que o sistema não dará a resposta na velocidade que se pretende, que haverá necessidade, é possível suspender o uso de uma ou outra classe, especificamente do registro de candidatura, porque não seria possível. Na hipótese de início de agosto, faz-se o teste, o sistema ainda não está suficientemente preparado para responder na velocidade que a demanda exigirá, então poderemos analisar a possibilidade de suspender essa classe do PJE, porque não poderíamos resolver os processos de registro de candidatura no prazo que... E assim, se o sistema não tiver ágil. Uma vantagem que o PJE da Justiça Eleitoral tem de ser estruturado pelo TSE é que os problemas são comuns. Se nós estamos preocupados com os problemas de registro de candidatura, eu imagino que o TRE de São Paulo deve estar apavorado com o problema do registro de candidatura. Então, se a gente chegar a ter problema, São Paulo já vai ter resolvido o problema. Então, todos os TREs estarão... eu falo São Paulo porque em São Paulo tudo é monstruoso, né? Enquanto aqui a gente trabalha, digamos, com 400 processos de registro de candidatura, São Paulo trabalha com 4.000. É tudo muito mais amplo e muito mais difícil. Então, temos essa vantagem de sermos carregados nesse ponto pelo TSE, porque o TSE vai ter que resolver problemas muito maiores do que os do Rio Grande do Norte. E isso inclui o Rio Grande do Norte. Perfeito. Então, podemos aprovar para diminuir as preocupações da doutora Cibele, se até agosto não estiver em funcionamento, e se o toque não estiver pronto até lá...
haverá a possibilidade também de suspender essa classe. Então, aprovado, conforme a proposta do Dr. Vladimir. O registro da preocupação do parecer da Procuradoria fica no registro de ata da sessão. Não temos mais processos pendentes. Está encerrada a sessão, agradecendo a todos e lembrando que amanhã, mesmo horário, teremos sessão novamente.